Muito boa tarde. Este é o nosso quinto workshop que fazemos em cooperação com a CMC de Angola. A ideia deste workshop é trazer um CFA português ou um CFA brasileiro para falar sobre a sua área de especialidade. Hoje temos a enorme honra de ter connosco o Rafael Burquim, que nos vai falar sobre fundos de investimento de direitos creditórios. Em Portugal e em Angola usamos às vezes termos não exatamente iguais para este tipo de fundos. Eu acho que um termo mais comum, pelo menos em Portugal, é fundos de títulos de créditos, mas é a mesma coisa. E no Brasil, este é um mercado que está muito desenvolvido, muito mais do que em Portugal. Em Portugal, eu nem sei se há mesmo fundos. Há um mercado destes títulos, mas fundos não sei se existem mesmo. E no Brasil é um mercado que está muito desenvolvido e o Rafael trabalha, é sócio de uma das principais gestoras destes tipos de fundos. O Rafael, vou apresentá-lo aqui com um pouco mais de detalhe. Começou a sua carreira no Itaú, que é um grande banco brasileiro, acho que todos conhecem. Posteriormente, trabalhou vários anos como analista de investimentos em gestoras de ativos, nomeadamente a Rio Bravo Investimentos, a Trópico Latin American Investments, na Sul América Investimentos e na Petra Assets. E há cerca de 10 anos cofundou a Solis Investimentos, que, como eu referi, hoje é uma das grandes referências, provavelmente a maior gestora de fundos de investimento de direitos creditórios. O Rafael estudou administração na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que é da Fundação Getúlio Vargas, e é, desde 2017, detentor do certificado de CFA. Antes de passar a palavra ao Rafael, quero também agradecer novamente à CMC por esta parceria que tem vindo a correr bastante bem e esperamos fazer mais workshops em 2026. Rafael, passo-te a palavra então. Obrigado, Miguel. É um prazer. Acho que quando o Miguel me trouxe esse convite, né, de participar desse workshop aqui, eu de imediato já aceitei. Acho que é legal o desafio, né? A gente faz muita apresentação, né, comercial aqui para os nossos clientes, para os nossos parceiros, mas é a primeira vez que a gente está fazendo. Temos clientes, inclusive, de fora, né, do Brasil, mas fazer uma apresentação assim para um país, para um público que está, né, tentando entender o que é o FDIC, né, quais foram as transformações que o mercado de crédito brasileiro teve, né, com o FDIC, é a primeira vez. Então, está sendo também uma novidade aqui para nós da Solis. Como o Miguel falou, né, eu ajudei a fundar a Solis aqui há 10 anos atrás. Nós trabalhamos, a mesma equipe trabalha junto já há 15 anos, lá, desde a época do Banco Petra. E 10 anos estamos aqui com a Solis, né? Há 10 anos atrás, né, o mercado de FDICs, ele era mais ou menos um décimo do tamanho, né? Então, do que ele é hoje. Então, é, nós crescemos, né, com um trabalho nosso também, né, de divulgação desse tipo de investimento, que era um investimento pequeno, né? Tinha um pouco volume de dinheiro em FDICs lá em 2015 e agora em 2025, assim, já realmente é um mercado muito desenvolvido. Tem os investidores, né, buscam esse tipo de investimento por buscar, né, estabilidade na rentabilidade e rentabilidade boa e estável, né, que é o que as cotas sêniores dos FDICs oferecem para os cotistas. Então, cresceu demais, né? Hoje é um mercado, eu vou mostrar na apresentação, mas é um mercado já está chegando a quase 1 trilhão de reais, né? Que é mais ou menos 200 bilhões de dólares. E na Solis, né, a gente tem de fundos geridos por nós, tanto FDICs quanto estratégias que compram cotas de FDICs, a gente está chegando em 30 bilhões de reais, alguma coisa em torno de 6 bilhões de dólares. Posso compartilhar aqui, Miguel? Claro, claro, consegue? Acho que deve ter acesso. Eu montei uma apresentação só para a gente ter como base. Minuto. É, Obrigado.
Então vamos lá. Eu vou começar para contextualizar um pouco como que era o mercado, né, de crédito no Brasil antes dos FDICs, né, que eu acredito que se assemelha com a situação que a gente tem em Portugal. Talvez tenha alguma coisa mais desenvolvida, mas acho que em Angola talvez seja um cenário parecido, tá? Qual que era o cenário aqui no mercado brasileiro? A gente tinha uma concentração bancária do crédito, né? Focado principalmente aqui em capital de giro, de médias e grandes empresas, alguma coisa de antecipação de recebíveis, né? E também empréstimos, né? Crédito para pessoa jurídica e também pessoa física. Na época, a gente tinha, né, os instrumentos disponíveis para se investir em crédito eram basicamente as debentures, né, o bonds, né, um paralelo aí com os papéis americanos, mas são títulos de dívida de empresas, né, são as empresas captando dinheiro no mercado fora dos bancos. Então, as grandes empresas, só as maiores conseguiam, né, fazer esse tipo de ter atratividade para fazer esse tipo de emissão direto para o público. Então, é, a, a maioria das emissões eram privadas e pequenas, né, para poucos investidores, e fundos de crédito privado nessa época a gente já tinha, né, os fundos de renda fixa, crédito privado, que poderiam adquirir esse tipo de ativo, mas poucos ativos disponíveis, então esses fundos acabam sendo bem pequenos. Outro ponto relevante que a gente ali antes de, né, nos anos antes de 2001, né, que quando veio a primeira legislação dos FDICs, era a securitização praticamente inexistente, tá? Não tinha padronização de veículos, não tinha como você separar o risco da operação do resto do risco da instituição financeira ou da empresa devedora, e também, né, como tinham poucos veículos, também a gente tinha poucos investidores institucionais, né? Poucas gestoras, poucos fundos de pensão investindo nesse tipo de ativo. A gente tinha uma figura que eu não sei se tem o mesmo nome aí para vocês, mas são as factorings. Factorings são basicamente financeiras, né? Pequenos bancos que têm uma carteira de clientes, né? Que né, basicamente você pega uma indústria, né? Que produz algum tipo de produto e vende a prazo, né? Tem recebíveis com algum prazo para receber, principalmente em formato de duplicatas, tá? Então essas factories elas faziam compra, né, antecipação dessas duplicatas e assumiam risco, né? Então a partir do momento que ela comprava essa duplicata da indústria, ela era responsável pela cobrança, né, dessas parcelas a vencer. E, né, uma coisa que também, antes da legislação, era uma coisa, os FDICs ou essas factorings, elas tinham pouca transparência, elas não eram obrigadas a ter um padrão de divulgação de informações, e as taxas eram mais altas, né, era um mercado era menor e mais artístico, né, vamos dizer assim. É, e isso, né, essas taxas altas é o que a gente chama de crédito caro, né, principalmente nos bancos, né, no Brasil a gente sempre teve taxa de juros já alta, né, ali sempre por volta de 10, 15%, mesmo agora, né, depois de 1994, no Plano Real, a gente teve poucos momentos abaixo de 10% de taxa, né, básica de juros, e os bancos ainda, né, ainda cobram, né, um spread mais alto. E também a pequena e média empresa, que a gente chama de PME, ela também tinha uma oferta muito limitada, né? Os bancos eles focavam nas operações maiores que davam mais retorno financeiro, né, para eles. Né, com relação a poucos investidores, a alternativa sempre foi de debêntures de grandes empresas. Então, como já disse aqui acima, realmente era um mercado de crédito bancário, basicamente, né? Todas as antecipações, todos os empréstimos giravam em torno dos bancos e alguma coisa só fora dos bancos para grandes empresas. É, daí lá em 2001, a gente tem aqui a nossa CVM, né? Como vocês têm a CMC, aí a gente tem a nossa CVM aqui, e com alguma
um lobby aí das factories, né, que queriam, o desenvolvimento, desse mercado. Eles pressionaram, né, a CVM até que em 2001, é, com a ICVM 356, foi a primeira vez que a gente teve alguma regra, né, para a constituição do que a gente hoje chama de FDIC. Em 2006, teve outra legislação que introduziu os FDICs não padronizados com outros controles. O não padronizado, basicamente, ele pode uma das principais diferenças para o FDIC padronizado é que ele pode comprar recebíveis de empresa em RJ, por exemplo, né? Então, RJ é recuperação judicial. Empresas que estão em falência, que têm a receber, eles conseguem fazer antecipação via FDIC não padronizado, que tem algumas, né, é um pouco mais, é só para investidor profissional, tem algumas outras regras aqui. Em 2011, né, se aprimorou o nível de divulgação de informações, né, para os cotistas, e agora, mais recentemente, em 2022, a resolução CVM 175, ela consolidou, né, a gente tinha uma norma que era 356 para os FDICs e outra norma que era 555 e a 558 para outros tipos de fundo. A 175 veio para unificar, né, então todos os tipos de fundos agora estão no mesmo texto, vamos dizer assim. Também trouxe, antes, até de 2001 até 2022, o administrador do FDIC era o principal, era a principal figura, né, ali ela que contratava o gestor, por exemplo, para fazer a gestão do fundo. Com a 175, o gestor passou a ter maior responsabilidade, né, que é o caso da Solis, né? A Solis é a gestora de mais de 100 fundos, e também permitiu investidores em geral, público geral. Aqui os FDICs eram só para profissionais e qualificados. Aqui no Brasil, um investidor profissional, ou ele trabalha, ou ele é certificado para trabalhar como gestor, ou ele tem que ter mais de 10 milhões de reais como investimentos financeiros. O qualificado, ele tem que ter acima de 1 milhão de reais em investimentos financeiros para se enquadrar, e o público geral é daí para baixo. Então, né, essa a 175, a gente já veio crescendo muito, né, nesse mercado profissional e qualificado, e com o 75 a gente está agora com, né, temos inclusive um fundo, o Antares Pioneiro, que é focado para o público geral, que está com quase 700 milhões de reais de tamanho. Então, é um novo público que a gente está conseguindo atingir agora mais recentemente. É, Como ali eu não trouxe muitos detalhes dos textos da legislação, eu trouxe para cá um fluxograma para tentar exemplificar o que seria um FDIC, né? Você tem, por exemplo, o que eu falei, né? O exemplo que eu dei, uma indústria, uma companhia qualquer, que ela é tida como cedente, que ela vende produtos e serviços para os compradores, que são os sacados. Esses compradores, eles compraram a prazo, né, parcelado, né, a uma taxa, exemplo, que é uma taxa comum no Brasil de CDI mais 10%, que seria em torno de 25% ao ano, mais ou menos 2% ao mês. É uma taxa comum, né, de um varejo que compra produtos de uma indústria, né? Então, ele tem essa. Então, vamos supor que essa companhia cedente ela faz isso para dezenas, centenas, né, de clientes, de varejistas, e ela tem uma carteira de recebíveis, a CDI mais 10 de diversos prazos. Geralmente, esse prazo aqui é curto, é 1, 2, 3 meses, tá? Então, geralmente são taxas mais altas com prazos menores. Esse cedente precisando, por exemplo, de capital de giro, essa indústria, ela pega e vende essa carteira de recebíveis para o FDIC. Há uma taxa descontada já, né? Então ele tem um CDI mais 10 a receber, ele vende a CDI mais 8 para o FDIC. Então ele já tem lá um lucro, né, para fazer para ceder essa carteira, ele já tem um pedaço desse crédito, dessa taxa já fica lá com ele. E o FDIC, ele é o responsável, assim como eram as factorings lá atrás, ela é responsável por arrecadar, né? Por pegar, em vez desse sacado varejista pagar as parcelas a vencer para a indústria,
ela cedeu essa carteira para cá. Então, esse cara aqui ele tem que pagar direto para o FDIC. Então, o FDIC passa a ser o recebedor dessas parcelas. E, né, e esse dinheiro que esse FDIC aqui, ele arrecada via investidores, né, que são os nossos clientes aqui. Então, a gente recebe esse capital para o FDIC passar para a indústria e, né, como retorno, a gente paga para o CDI mais alguma coisa para o nosso investidor. Então, esse basicamente é um ciclo de um FDIC clássico aqui no Brasil, tá? Daí indo para dessa estrutura aqui de investidores, a gente tem uma coisa muito interessante também nos FDICs, que são você pode ter diferentes cotas com diferentes senioridades dentro de um FDIC. A gente tem, num FDIC mais comum, a gente tem por exemplo, 80% do volume de cotas seniores, e 20% de cotas subordinadas. Tá? Isso aqui, esse percentual varia, pode ser 30, 40% de subordinada. Tem fundos agora com 5, 10%, com uma subordinação também mais curta, né? E qual que é o legal dessa estrutura? Esse cara aqui, para ele ter algum problema, caso, né, essa estrutura tenha algum problema de crédito, uma inadimplência muito alta, essa inadimplência e os custos do fundo são todos absorvidos pelos cotistas subordinados. Tá? Geralmente, aqui na Solis, os FDICs que a gente estrutura, essas cotas aqui ficam lá com quem está estruturando a operação. Geralmente, essa indústria aqui que cedeu a carteira para o FDIC, a gente obriga que ela seja o cotista subordinado, como, né, um alinhamento de interesses, né, entre o FDIC e a própria indústria, né, de um jeito que, caso tenha algum problema mais sério de inadimplência, esse cara aqui começa a ceder crédito de uma maneira menos criteriosa, né, ele é o que vai sofrer primeiro aqui. É ele que vai absorver esses custos, esses custos tanto do fundo quanto de inadimplência ou outros fundos adicionais, né? Às vezes o fundo tem algum problema de cobrança, tem que contratar um agente de cobrança. Então, né, isso é muito legal, né? Por exemplo, numa estrutura como essa aqui de 20% de subordinação, a inadimplência dessa carteira, mais custos, ela tem que passar de 20%, né? Tem que corroer grande parte do capital aqui dessa estrutura para começar a atingir as cotas sêniores. E essas cotas sêniores é o que a gente mais tem aqui nos nossos fundos, né? Nós temos mais de 150 FDICs diferentes investidos nas nossas estruturas aqui, né? A gente tem, só para deixar mais claro, a Solis tem gestão de FDICs, que é o que a gente faz essa estrutura aqui. Para os nossos clientes, e tem também os fundos de plataforma que a gente chama, que a gente capta dinheiro com family offices e plataformas de investimentos. A mais famosa delas aqui é a XP, né, que tem mais volume. Então a gente capta dinheiro desses caras e esse fundo aqui compra cotas de diversos FDICs, geridos por nós ou não, tá? Então a gente a gente tem mais de 150 FDICs diferentes investidos nessas estruturas e, né, 80, 90% do dinheiro em cotas sêniores, tá? Espero ter deixando um pouco mais claro que a estrutura do FDIC não é. Confesso que a primeira vez que eu vi também não foi tão fácil de entender. Bom, não vou passar por todas as palavras pequenas aqui, mas né, o FDIC ele transformou, né, o mercado de crédito no Brasil, né, principalmente no quesito Rafael, concentração bancária. Oi? desculpa, não sei se permite intervenção. Pois não. Bom, na verdade, a minha dúvida é em relação ao slide passado. No fundo, eu queria saber se esta limitação de 80% sênior e 20% subordinada, se é, no fundo, se é o que eu estou a entender, né? Por exemplo, nós aqui ao nível dos fundos, por exemplo, se for um fundo de investimento imobiliário, nós temos uma obrigação de, no mínimo, este fundo investir 75% em valores imobiliários e o restante Uhum. 25% ela pode investir noutros valores imobiliários. Não sei se há É, esta compatibilidade eu dos. entendi.
Sim. Aqui o FDIC ele tem que ter no mínimo 67% em direitos creditórios dentro dele, tá? Mas isso aqui da carteira de crédito. Isso aqui é a estrutura de capital, né, do fundo, que é a estrutura dos investidores, tá? Não, é o outro percentual. O percentual ao qual você está se referindo é de quanto que o FDIC tem que ter de crédito lá dentro. Aqui no Brasil é 67%, tá? Esse número não se conversa com esse 80-20, tá? Isso aqui é a estrutura só das cotas, tá? Não da Já, já, carteira. já agora, boa tarde, Rafael, Miguel. Para clarificar, isto no fundo é do lado do passivo, se pudermos assim entender, é o que me parece, mas a estrutura do Isso, passivo, a estrutura de é capital, isso aí. enquanto a intervenção do Francisco foi na estrutura do ativo, não é? Das aplicações e não das origens. Portanto, mais para clarificar. Exatamente, aqui é muito mais claro, obrigado, Pedro. Realmente aqui é a estrutura de passivo e aqui é a estrutura dos ativos, né? É isso aí. Bom, continuando. Então, como eu estava dizendo, o mercado de FDICs ele veio para desbancarizar, é uma palavra que não existe, mas a gente usa aqui na Solis, né, a desbancarização tanto do investimento, né, que já vem ocorrendo há uns anos no Brasil, quanto do crédito. Acho que nos últimos 10 anos a gente participou ativamente desse processo aí de desbancarização. É, trouxe muito mais governança, né, se você pegar um regulamento de um FDIC, ele tem as regras muito bem definidas, tanto né, a política de investimentos, quanto os quóruns, as assembleias, né, os eventos de avaliação, os eventos de liquidação, tudo é muito bem desenhado no regulamento de cada FDIC. E isso aqui assim, é bem. É uma, a gente não vê isso em outras estruturas de crédito, muito menos em debêntures que a gente chama sem garantia, né? A debênture de uma empresa grande que é emitida sem garantia, você está comprando, né, a capacidade da empresa de pagar, né, aquele crédito. Aqui no FDIC você tem toda uma estrutura de proteção, principalmente para o cotista sênior, que é muito bem desenvolvida. Outra coisa importante, né? Aqui a gente tem a estrutura de um FDIC, ela tem que ser, ela é obrigatoriamente composta por esses dois atores aqui, que é o gestor, que é responsável pelos investimentos, o administrador, ele existe para fiscalizar as atividades do FDIC e do gestor, e a maioria não é obrigatório, mas a maioria das estruturas de FDIC tem um consultor de crédito especializado, né? Que é aquela empresa, geralmente é a financeira, a factoring, que tem lá todo o seu conhecimento, né, é, na emissão dos créditos, ela traz ela se torna um agente de controle também do FDIC, que é controlado pelo administrador. Que mais? Acho que o acesso, né? Isso trouxe quando a gente conseguiu padronizar, né, o investimento no crédito via FDIC, ele se tornou um tipo de fundo, assim como a gente já tinha fundos de ações de renda fixa. Isso trouxe, né? Isso deu acesso a muitos outros investidores, tanto pessoa física quanto fundações e gestoras de recursos. Os próprios bancos têm FDIC nas tesourarias, né, para remunerar o capital. Então, realmente, foi uma transformação grande no mercado. E hoje, né, os FDICs, eles começaram muito com o multicedente e multissacado, que é essa estrutura de factorings, né, que eu descrevi recentemente. É, E depois disso vieram diversos outros tipos de lastro, né? Dois muito conhecidos são imobiliário e de agronegócio, né? Então, a gente tem um volume relevante de FDICs nesses dois ambientes aqui no Brasil. E, mais recentemente, os consignados, né? Consignado é aquele empréstimo, tem o consignado público, que ele é de funcionários públicos que eles conseguem taxas muito atrativas de crédito para que as parcelas dos pagamentos sejam descontadas da sua folha, né? Então não tem o risco daquele credor ele receber o seu salário, né, e não pagar o crédito. O crédito já é descontado na folha de pagamento. Então, isso que é o consignado. Tem o público e tem o privado.
e também são de, né, funcionários de empresas privadas. É, outro também, um mercado gigantesco no Brasil, que é de energia solar, tanto a gente tem as usinas fotovoltaicas, né, para geração de energia em massa, mas essas estruturas de financiamento de energia solar é para você ter os painéis na sua casa para conseguir desconto na tarifa de energia, né? Tudo que você gera de energia no seu painel vem como crédito na sua conta. Então também esse tipo de mercado aqui se desenvolveu muito nos últimos anos, né? De financiamento desse maquinário, né? Isso aqui é risco pessoa física, né? Basicamente o sacado lá na ponta final são os consumidores. Então tem um risco maior, mas são estruturas bem interessantes. Daí tem outras estruturas conhecidas, né, que são recebíveis de cartão, aqui a gente faz também há muitos anos, né, os bancos faziam isso de uma maneira mais massiva lá atrás, mais recentemente muitas outras empresas entraram, né, nesse mercado, principalmente as próprias empresas, né, de cartão, de crédito. Tem também tem aparecido para a gente muitos FDICs, né, de financiamento de automóveis, nos quais os automóveis são garantia, né, desse crédito. Então, caso tenha uma inadimplência, o automóvel passa a ser do FDIC. Então, é uma estrutura bem interessante também. Educacional. Educacional é aquele, né, aquele aluno que tem as parcelas a pagar da sua escola, da sua faculdade, então tem FDIC que antecipa também essas parcelas. Ativos judiciais, né, que tem, né, isso é bem, não sei se talvez seja bem específico no Brasil, né? Quando você tem um crédito trabalhista a receber ou uma, um a receber de algum processo que você teve que fazer tributário contra a prefeitura. Então, tem esses tipos de recebíveis aqui, são mais específicos, mas também tem bastante FDIC no Brasil com essas estruturas. Corporativo é mais muito daquilo que eu falei, né? Quando aquela é uma indústria que tem uma carteira de recebíveis, né? É bem parecido com o exemplo que eu dei ali atrás. Crédito pessoal, tem muitas, principalmente via fintech, né? Que são empresas não bancárias, né? São financeiras, basicamente via aplicativo de celular, que elas emprestam dinheiro e também tem esse recebível. Esse recebível aqui no Brasil é hoje o mais high yield, mais perigoso, vamos dizer assim, né? O que tem inadimplência, as carteiras girando ali acima de 20% de inadimplência para crédito pessoal no Brasil, tá? E diversos outros tipos de contrato, tá? A gente tem algumas estruturas aqui de alguns FDICs, no qual é uma empresa que tem um contrato, né, a receber. Tem até um clube de futebol no Brasil que fez um FDIC com a gente no qual a gente antecipou para ele os recebíveis de direitos de transmissão de uma grande rede de televisão aqui no Brasil. Então a gente também tem esse tipo de contrato mais específico, a gente também antecipa aqui. Aqui e né, em outras assets no Brasil. Rafael, permita mais uma Oi. intervenção. Uhum. Esse o FDIC educacional, presumo que seja um estudante, tem alguma dívida com a universidade e o fundo vai antecipar o pagamento. Mas aqui não há muito risco. O que é que ele ofereceria de garantia? Não, aqui é um crédito quase clean, é um crédito clean, que a gente chama que é 100, aqui realmente do educacional, não tem garantia, mas você tem que controlar a inadimplência via controles, você controla as médias, né, de inadimplência, as tendências, não dá para, aqui não tem garantia, de fato, o automotivo tem automóvel, o ativos judiciais tem processo, o imobiliário são casas ou imóveis, aqui no educacional é um crédito mais clean mesmo, ele não tem garantia, assim como o crédito pessoal, né? Como eu disse, né, no começo da apresentação, os FDICs, né, a gente que está em reais, em bilhões de reais, tá? Então a gente veio lá de 75 no final de 2015, quando criamos a Solis, para 730 agora em outubro, tá? De 25, a expectativa de chegar em 800 bilhões de reais em breve, que é um crescimento aí de mais de 800%
em 10 anos. Então, e só para vocês terem uma ideia, esses 700 bilhões já significam mais do que os fundos de ações e os fundos imobiliários, tá? A gente tem um volume grande aqui no Brasil de fundos de ações e fundos imobiliários, então agora, no final de 2024, começo de 2025, os FDICs passaram em volume de dinheiro aqui no Brasil, esses fundos aí que já são, né, são mais longevos de vida. Aqui, entrando um pouco mais nos meandros do que, porque você ter um FDIC é legal, né? A gente tem estrutura lá dos ativos e dos passivos, mas é, a gente tem que analisar muito bem analisado, né? Cada carteira que vem para a gente, tá? Então a gente tem uma esteira aqui na Solis que a gente foi criando ao longo dos anos, que ela começa, né, com você, a gente traz as informações iniciais daquela emissão que está por vir, ou daquela carteira de crédito que a gente vai estruturar um FDIC. A primeira coisa que a gente faz é uma análise de compliance, né, de risco de imagem, principalmente de entender, né, se as pessoas e empresas envolvidas naquela estrutura têm algum problema de imagem. Em caso afirmativo, a gente nem começa, né, a análise daquele ativo, né? E a gente daí, a partir daqui, a gente vem para o Comitê de Novos Negócios. O Comitê de Novos Negócios é onde a gente define qual equipe, né, aqui dentro vai fazer aquela análise, se a gente vai seguir ou não com a análise e qual equipe vai fazer a análise, né? Daí vai para as equipes de análise. Cada equipe de análise, a gente tem três aqui. Uma para cedentes e sacados de FDIC, outra para cotas de FDIC e outra para ativos líquidos, né, que são os créditos não FDIC. Então, que são três pré-comitês. Então, cada pré-comitê faz a sua aprovação ou reprovação e vem para um comitê de crédito que a gente faz toda sexta de manhã aqui na Solis para definir o tamanho, se realmente vamos ou não fazer aquele investimento ou aquela estrutura e qual que seria o tamanho da nossa exposição. Depois disso, acerto de regulamento e aporte. Então, essa é basicamente a esteira que a gente usa para analisar os ativos que a gente vai pôr dentro do FDIC, tá? É, daí, em paralelo a, a essa esteira aqui que eu falei agora há pouco, a gente tem vários estudos que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Primeiro a gente faz essa, a gente tem uma equipe de originação, né, que tem contato com diversas empresas e bancos e investidores, né, que trazem as oportunidades para a gente fazer a estruturação. Nós fazemos uma diligência bem detalhada dos emissores, originadores e sacados. É, a gente faz uma coisa que o mercado aprendeu a respeitar a Solis foram das críticas ao regulamento, tá? Mesmo que o FDIC já existe, quando o FDIC não existe, ele está sendo criado, a gente participa, né, desde o início da estrutura do regulamento, todos os critérios de elegibilidade, a política de investimentos, os limites, né? A gente desenha tudo dentro de casa. Mesmo quando não, quando o FDIC é de outro gestor, por exemplo, a gente critica e pede mudanças no regulamento para tentar deixar aquele investimento mais seguro, né, para os nossos investidores. E isso de uns 5 anos para cá vem sendo muito bem vista pelos investidores. Então, tem uma gestora, às vezes concorrente nossa, que está emitindo um FDIC, que quer ter a gente como investidor do FDIC exatamente para a gente conseguir participar de todas as fases do investimento, principalmente aqui na definição dos padrões do regulamento e também na modelagem e estudo da carteira de crédito. É, um outro ponto relevante, né? Aqui no Brasil é muito relevante, a gente tem muita fraude, né? A gente tem empresa que emite nota fiscal de produto que não existe, antecipa, às vezes duplicata que foi emitida duas vezes. É, tem também, às vezes, empréstimo e que o sacado e o cedente é do mesmo grupo econômico, né, que eles estão fazendo só uma operação para para aumentar volume ali nas operações do FDIC. Então a gente tem alguns tipos de fraude que acontecem, né? Não diria que são comuns, né? Não diria que são muito frequentes, mas elas acontecem
de vez em quando. E a gente criou aqui um que a gente chama de screening antifraude, no qual a gente faz por amostragem. A gente pega aquela carteira de crédito, pede informações, né, da carteira, as duplicatas, e a gente faz uma análise, né, mais aprofundada para entender se, né, se aquilo, se pode ter algum tipo de fraude ali naquela estrutura ou não. Porque o estudo da carteira de crédito, a inadimplência, isso a gente consegue controlar muito bem, né? Agora, a fraude realmente é uma coisa mais artesanal que você precisa, de alguma forma, conter, né? Para que isso não respingue, né, você traga para dentro, ou invista, ou traga para sua gestão uma estrutura, né, que tem algum tipo de fraude lá dentro. Outra coisa que a gente foi desenvolvendo muito ao longo dos anos é o monitoramento dos indicadores. Então, depois que o FDIC que a gente investiu, né, naquele FDIC, que ele está de pé, tem um trabalho muito grande mensal depois de controle de monitoramento, né? Então, mesmo que o FDIC seja gerido por um outro gestor, uma das condições principais aqui para a gente fazer o investimento é ter acesso diário à carteira de crédito para a gente fazer os nossos controles, tá? Então, esse monitoramento aqui faz parte dessa iniciativa e também tem, né, caso necessário, inadimplência ela é natural, né? Uma das coisas que a gente tem certeza que a gente vai ter quando a gente vai criar uma estrutura de FDIC é que vai ter inadimplência e que a gente vai ter que ter uma estrutura de cobrança né, um volume de pessoas mais relevante aqui para fazer a cobrança desses créditos inadimplentes. O importante é que, né, a inadimplência ela sempre vai existir, mas o importante é você estar, de alguma forma, conseguir controlar. Rafael? Pois não. Sim, exatamente. Aqui no Scream Antifraude, quais são as diligências, mecanismo que é usado para detectar a fraude? É um sistema informático? Que diligências são feitas aqui para a detecção de fraudes? Aqui a gente tem alguns sistemas que a gente contrata. Por exemplo, tem um sistema que com o CNPJ da empresa no Brasil é o número de registro, né, daquela empresa. Você consegue pegar, por exemplo, todos os CPF, né, e os processos, caso existam, tanto da empresa quanto dos seus sócios. Isso, por exemplo, a gente consegue, né, mapear se né, a idoneidade dos membros daquela empresa. Tem outro sistema, por exemplo, que a gente contrata, que é de cruzamento de CNPJs. Então é, você pega a sua carteira de crédito, todos os CNPJs que você tem ali de empresas que pegaram dinheiro emprestado, você consegue fazer um cruzamento para ver se esses mesmos grupos econômicos não estão como cedentes. Né? Já aconteceu, a gente pegar a estrutura aqui, no qual os cedentes e sacados eram do mesmo grupo econômico, né? Que então, tinha alguns indícios de que poderia ser uma operação fraudulenta. Às vezes acontece, é normal você ter uma empresa que vende produtos para uma outra empresa do mesmo grupo. Pode acontecer e pode não ser fraudulento. Mas vários casos que a gente já pegou que realmente eram operações só para inflar o tamanho da carteira de crédito. Outra coisa também que acontece muito é nota fiscal duplicada. Né? Também tem um sistema que pega, né, números parecidos, né, de notas fiscais para fazer um batimento. É claro que a gente não consegue fazer isso para 100 mil notas fiscais, mas a gente consegue fazer por amostragem e vem sendo bastante eficiente, tá? Então tem uma parte que é de sistemas de mercado que a gente compra para fazer o controle e tem uma outra parte que é realmente a gente faz a investigação interna aqui, tá? Nota fiscal duplicada, nota fiscal com valor arredondado, né? É quase impossível você ter uma nota fiscal de R$ 1.000. Geralmente é R$ 1.000 e R$ 1.058,18, porque tem incidência de vários impostos lá. Então, esse é o nosso screening antifraude, uma parte mais artesanal dos nossos analistas e uma parte via sistemas de mercado. Desculpa, Rafael, ao longo da sua abordagem, um dos mecanismos falou de cruzamento de CMPJ. Gostava de Uhum. saber o que é isso, CMPJ. CNPJ é o número de registro da empresa No na Brasil. Receita Federal.
Ah, ok. no governo. Hum. Assim como eu tenho o meu registro de pessoa física, né, o meu número de registro, meu RG, aqui no Brasil chama RG, ou CPF, as empresas têm o CNPJ, que é o número de registro delas no governo, tá? Ah, nisso. Rafael, É Cadastro Nacional de Pessoa Pessoa Jurídica, CNPJ. jurídica, pessoa jurídica. Se Hum. fosse em Angola, desculpa, só para dar uma chega aqui, é uhum. como fosse o registro que a gente abre com a empresa, mas no que é único, se fosse em Angola. Certidão comercial, o número da Oh, certidão comercial. exatamente. Deixa eu só aproveitar aqui também essa fala, Rafael. Eu sou Félix, sou ceia, moro no Brasil, né? Também sou do mercado financeiro. Uhum. Aproveitando aqui, queria saber de você ou da sua parte, como você sabe, o FIDIC, né? Hoje, como por exemplo, a antecipação de direito creditório, certo? Para Uhum. vocês, como é que funciona na sua empresa a antecipação de direito creditório? Aqui a gente, né, a Solis ela monta estruturas no qual, né, a gente tem é, essa, a gente tem geralmente né, foi o exemplo que eu dei lá no início, né, a gente tem uma indústria que vende um produto e tem um a receber a prazo, né, parcelado, ela vendeu um produto parcelado em algumas parcelas e tem um a receber. Então, a gente aqui na Solis, a gente não faz a. A gente não empresta o dinheiro lá na ponta final. O que a gente faz a gente capta dinheiro com investidores, né? E compra carteiras e antecipa o recebível daquela empresa, por Ok, exemplo, né? Então ele tem lá 100 milhões a receber, né? A gente pega e fala, não, te pago, ele tem 100 milhões a receber em 12 meses, nos próximos 12 meses. A gente fala, não, eu te pago agora, te antecipo agora, mas eu vou pagar 90 milhões, né? Você dá um desconto para fazer essa compra certo. da carteira. Então aqui na Solis, a gente é especializado em encarteirar, a gente chama de encarteirar essas carteiras esses recebíveis dentro de um fundo que é o FDIC, tá? Então, e a Exato. gente faz gestão tanto do FDIC quanto de estruturas, né, que compram cotas desses FDICs, né? É dessas duas maneiras que a gente está nesse mercado, tá? Desculpa, deixa eu aproveitar aqui rapidamente. E Sim. nessa gestão que vocês fazem de recebível, existe uma tabela que você já tem? Como, por exemplo, vocês queiram, a pessoa tem um crédito, né? Ou com um estabelecimento, com uma instituição, e ele não quer esperar, e vocês podem comprar, pô, esse crédito. Uhum. Existe uma tabela que você já tem, que vocês trabalham com ele, nem por isso? Não, não, não tem tabela. O que tem é um padrão, né? Assim, geralmente. Se você tem né, uma carteira de recebíveis ali no a CDI mais 10, a gente vai te oferecer, né, vai antecipar a CDI mais 8%, por exemplo. Então, geralmente é uma diferença assim, tá? Então, você tem um a receber a 25% e acaba vendendo aquela carteira a 22, 23% ao ano, tá? Só para exemplificar numericamente, mas Nossa, não tem tabela. Cada isso varia estrutura. ou de acordo com a prática, tem minimamente uma percentagem que você acha que vocês fazem uma ah, diferença aí mais ou menos de cálculo, ou mais ou menos varia de acordo aí Não, também. se eu tivesse que te dar um número, é mais ou menos uns 2% de diferencial de taxa, tá? Ah, legal, Para legal. esse tipo de estrutura, que são os multissedentes, multissacados, aqui que eu estou tentando exemplificar um pouco mais, que é um jeito mais simples de entender, esses caras, as taxas são um pouco maiores, né? Então a gente está falando de coisa de 25% ao ano, que é uma taxa menor que de pessoa física, mas é uma taxa maior do que as grandes empresas conseguem emprestar. Então, nesse tipo de estrutura, 2% ao ano de desconto é basicamente o que a gente usa aqui. Outras estruturas com taxas mais apertadas, por exemplo, o consignado, que tem um risco bem menor, né, no qual a, o pagamento das parcelas é descontado na folha de pagamento, né, das pessoas. Aquilo, por exemplo, é tido como um risco muito menor. Então, as taxas você tem lá
uma taxa média de um CDI mais 5, né? E isso vem para o fundo a um CDI mais 3, né? São um pouco mais, são estruturas um pouco mais apertadas. Mas eu diria que 2% é um padrão hoje do mercado, com essa taxa de juros alta que a gente tem, né? Que é de taxa básica de juros no Brasil hoje é de 15%. Perfeito. Tá, Rafael, eu acho que coloquei no mudo sem querer, mas eu vinha a sugerir que fizessem as perguntas no final, para deixar o Rafael terminar a Ah, tudo apresentação. bem. A gente já está partindo aqui pro. Já, eu acho que está acabando já. É mais daqui para frente tem uma apresentação também da Solis, que eu acho que é muito que a gente gosta de, né, de trazer, em paralelo com aquele crescimento dos FDICs, né? A gente veio crescendo bastante. Acho que um ponto relevante aqui da nossa história foi essa fusão com a CDP. A CDP era uma consultora de crédito, né, que originava créditos aqui para a Solis e tinha um sócio, a gente tinha sócios em comum lá, então a gente acabou fazendo essa fusão, que foi, né, muito relevante aqui para nós. A gente basicamente dobrou de tamanho naquele momento. É, e também, né, a gente gosta depois desse momento aqui, teve um momento de consolidação, que é onde a gente, né, realmente ganhou volume nas operações dos FDICs, né, e a gente fez esse primeiro fundo. É o primeiro fundo diversificado do Brasil para o público geral, né, que a gente chama de público de varejo, que é um investidor que, né, qualquer tipo de volume financeiro consegue investir. Então a gente gosta de trazer essa popularização que fizemos também internamente aqui na Solis, tá? E também teve, né, teve esse investimento do IFC, que é um braço, né, do Banco Mundial, que, né, enxergando esse fomento ao crédito de micro, pequena e média empresa aqui no Brasil, eles também fizeram um investimento aqui em um dos nossos FDICs. Talvez sejam esses pontos principais da nossa história. Nosso AUM, né, o ativo sob gestão, né, a gente veio crescendo de uma forma muito relevante, né, assim como acima a gente cresceu mais do que a indústria, né? Se você pegar aqui, a gente basicamente multiplicou por 4 vezes em 4 anos, né, o nosso ativo sob gestão, né, que é bem acima da média do mercado. Esse número aqui é de junho, tá? 25 bi. Agora em outubro a gente já estava em 27, com 118 fundos sob gestão. Então, assim, o que a gente vem investindo muito, o que o FDIC exige de investimento, né, em controle é de sistemas, né? Então, assim, nos últimos 2 anos, né, com esse número grande de fundos, de operações, a gente vem investindo bastante em sistemas, que é muito importante para essa estrutura aqui. Esse slide aqui eu não vou, acho que eu não vou passar por ele inteiro, mas a gente, né, como a gente faz a estruturação dos FDICs e também a gente capta recursos para investir nesses FDICs, a gente trabalha nas duas frentes, né, tanto para os tomadores, né, o pessoal que precisa de financiamento e quer antecipar a carteira de recebíveis quanto para os investidores, né, que tem, né, nas cotas dos FIC-FDICs, né, Fundo de Investimentos em Cotas de FDICs, um investimento com uma rentabilidade acima da renda fixa com bastante segurança. A Solis, eu não sei até que ponto vocês conhecem o Brasil, né? O Brasil é gigantesco, né? A gente tem, dá para a gente dividir com certeza o Brasil em 5 países separados, com culturas completamente diferentes, né? E uma coisa que a gente se orgulha de dizer é que a gente tem mais da metade da nossa equipe em Fortaleza, né? A gente tem um diretor de crédito que é o Delano, que ele é de Fortaleza, e quando a gente montou a Solis, ele fez questão de levar para lá, de dividir a Solis em dois e ter uma estrutura principalmente de crédito, de cobrança, de controles lá em Fortaleza. E aqui, né, em São Paulo, a gente tem a área de gestão, risco compliance, jurídico, middle office e comercial. Então a gente tem essa. Então a gente, muito antes da pandemia, a gente já usava bastante o Zoom para fazer reuniões aí entre os escritórios. É, Só para, né, a gente gosta de passar também uma. Hoje a Sola está. Isso aqui é número de outubro, a gente está chegando em 100 pessoas agora em dezembro, né? E mais da metade dessas pessoas são ligadas diretamente à gestão.
dos FDICs e dos FIC-FDICs. E tem também uma estrutura grande de controle. Mas acho que isso, para fins de exemplificar a quantidade de pessoas que a gente tem, além dos investimentos em sistemas, a gente tem também bastante gente trabalhando em cada uma das operações. Eu trouxe aqui um exemplo de um fundo, o principal fundo nosso, tá? Esse fundo aqui é o Core, é o Solis Capital Core. Ele é o master, é o principal master aqui da Solis, tem 3 bilhões de reais, né, de tamanho, e desempenho nos últimos 12 meses, né, quase 17%, que equivale a mais ou menos 120% do CDI, e essa é a média que esse fundo vem entregando nos últimos 14 anos, tá? A gente começou esse fundo quando a gente ainda era lá do Banco Petra. Então, quando montamos a Solis, a gente, né, transferiu a gestão para cá e continuamos a gestão do fundo. Então, assim, é, ele tem 14, ele vai fazer 14 anos de vida, ele tem nenhum mês negativo, né? Ele tem todos os anos acima de 119 do CDI. Então, assim, é um fundo que a gente conseguiu com esse fundo mostrar para o mercado como um todo que o FDIC, se feito de uma forma, né, responsável, né, e diversificada, você consegue retornos relevantes no longo prazo, tá? Então, a gente gosta de trazer o core como exemplo. Aí que tem uma tabelinha de rentabilidade que é, caso alguém queira depois ver, né, a gente vê que o fundo vem ano a ano, ele entregando alguns anos, né, quando a taxa de juros está mais baixa, né, ele chega a entregar 180 do CDI e, né, desde o início, 167, né, os juros compostos aqui vão multiplicando a diferença. Então, isso aqui é, talvez, o melhor investimento possível que foi, né, no Brasil. É mais ou menos nessa magnitude. A gente tem alguns fundos multimercados que têm períodos muito bons de rentabilidade, né? Quando eles acertam na estratégia, de diferencial de juros ou, né, câmbio ou algum tipo de produto, eles têm períodos muito bons, né? Mas tem períodos muito ruins, né? Tanto que nos últimos 3 anos os fundos multimercados eles vêm perdendo bastante relevância, bastante tamanho e dando lugar aos FDICs exatamente por essa, né, estabilidade aí na rentabilidade. É isso, Miguel. O que eu tinha preparado aqui de informações é isso aqui. Espetáculo, muito obrigado, Rafael. Eu venho perguntar primeiro se na audiência alguém tem mais questões. Se não, eu Eu também posso. tinha, se me permite, Francisco Santos. Força, força. Perguntava ao Rafael qual é o papel da Central de Registro de Direitos Creditórios no vosso negócio. Sei que isso existe, não falaste sobre isso e não sei se realmente isso é relevante, se não é relevante para a parte operacional. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Miguel. Talvez, não Eu sei também se não eu sei, perdi o alguma registro coisa na central, tradução. Francisco, podia A vossa Central de Registro de Direitos Creditórios. Ah, sim, a gente tem no Brasil, mais recentemente, foram criadas, né, algumas entidades registradoras. E a gente entende que é bom, porque elas, né, a gente, até então, as duplicatas a gente tinha que controlar as duplicatas nós, junto com a nossa consultora de crédito e o administrador. Com uma chancela, né, de uma registradora, de que aquele crédito de fato existe, você tira uma boa parte daquele trabalho de screening antifraude, né, que a gente tem os analistas aqui, a gente tem basicamente uns 10 analistas para fazer esses acompanhamentos. Então, se todo o crédito, se, né, isso está se popularizando, tem um custo, né? Então, esse custo ele vem diminuindo com o tempo, essas registradoras vêm ganhando volume, então esse custo vem reduzindo e está ficando cada vez mais viável você fazer essa contratação para todas as estruturas. Então, eu entendo que em alguns anos as registradoras já tem um papel, né, central, mas eu acho que nos próximos 5 anos a gente tende a ir quase tudo para duplicata registrada. Então, vai ser importante para o mercado, sim. Obrigado. Eu aproveito para colocar uma pergunta.
como é que foi a receptividade do varejo relativamente a estes fundos? Foi algo que surgiu, o varejo recebeu É. muito rápido, foi gradual? Como funcionou isso? Vem sendo gradual. Ainda tá muito, ainda é incipiente, né? Se a gente pegar a própria Solis, né, com 27 bilhões de reais sob gestão, não tá nenhum bilhão de público geral aqui dentro. Então, não é um investimento trivial, né? Não é igual você comprar um título do governo ou uma ação. Você, para investir no FDIC, é bom que você, de fato, né, investigue aquele regulamento, aquela estrutura, para ver se realmente você quer correr aquele risco. E como pessoa física é muito difícil, né, isso ser feito de uma maneira. Nem todo mundo estudou finanças para fazer investimento. As pessoas têm, né, às vezes é um médico, é um dentista, é um engenheiro que está lá fazendo investimento e ele não tem tempo nem estudou, não é aquela carreira dele. Então, a gente entende que para a FDIC é muito importante, né, que seja feito via uma carteira diversificada, né, que é isso muito que a gente vende nas plataformas, tanto da XP quanto do BTG, do Itaú, também. Né, a gente está lá com os nossos FIC-FDICs lá, sendo distribuídos. Então, a gente vem incentivando, né, o público geral, né, no investimento, mas que seja feito via, né, uma carteira diversificada, que você não analise sozinho, aquela estrutura. Então, acho que vem funcionando bem, assim, o fundo vem crescendo, vem captando, acho que gradualmente vai ganhando mais volume. Muito obrigado, Rafael. Alguém tem mais alguma Valeu. questão? Sim, sim. Sim. Rafael Adolfo, a Sim. pergunta que me antecedeu olhou muito, focou muito na questão do varejo e eu, se calhar, vou fazer aqui a posição contrária, que é relativamente ao impacto dessa capacidade dos FDICs aos bancos. Minha questão é, como os FDIC impactaram a capacidade de concessão de crédito por parte dos bancos no Brasil? Uhum, Qual é o uhum, efeito dos FDIC naquilo que é a capacidade dos bancos concederem crédito na realidade brasileira? Isso para nós é importante ter essa visão, se calhar um dia, ao passarmos para isso, uhum, compreendemos exatamente de que forma também isso vai impactar na capacidade ou como os bancos olham a nível da concessão de crédito. uhum. O impactou bastante, né, na concessão de crédito bancário, porque criou concorrência. Acho que o primeiro fato relevante é concorrência, né? Antes os bancos eles focavam no crédito corporate, né, das empresas grandes, né? E para as empresas pequenas e pessoa física, eles até emprestavam, mas as taxas sempre foram muito altas, né? Para fazer esse controle, de inadimplência, eles punham uma folga de taxa. Né? Então a gente tinha um crédito pessoal vamos supor, dar um exemplo, né? Antes a gente era comum ter taxas de 3, 4, 5% ao mês, né? Quando você tem a concorrência das financeiras que vem antecipando, né, recebíveis via FDICs, você criou uma concorrência e criou uma concorrência por taxa. Então as estruturas, você vê que as estruturas, tanto, né, para emprestar o dinheiro, para precificar esse dinheiro para ser emprestado por uma pessoa física, uma financeira ela faz toda uma conta, né, que envolve tanto a inadimplência quanto a taxa básica de juros, quanto ela consegue, né, de volume, né, de dinheiro para ela conseguir se financiar de uma forma mais barata. Então, acho que o que mais impactou foi que aquele crédito que os bancos não gostavam muito de dar ou que davam com uma taxa muito alta, que eram para pequenas empresas e pessoa física, agora tem uma concorrência enorme, né, dessas financeiras que vêm com taxas competitivas. Então a gente vê que para pessoa física, por exemplo, as taxas vêm se reduzindo, né, as taxas, em comparação com a taxa básica de juros, né, com a nossa taxa Selic, que hoje está em 15%, né? Claro que, quando essa taxa está lá em 10%, é mais fácil você diminuir o custo de crédito ali é, na ponta final. Mas acho que concorrência foi chave aqui para popularizar um pouco mais, né, o crédito. Esse foi o principal. E tem também essa questão né,
de foco mesmo, né? Acho que cada vez mais a gente vem vendo os bancos no Brasil focando nas emissões, né? Tanto em estruturar emissões de debêntures, quanto fazer empréstimo direto para empresas grandes. Né? Isso com certeza vai continuar lá nos bancos, e é um volume gigante de dinheiro já. Essa parte já de empresas pequenas e pessoa física tende a cada vez mais, né, ir para estruturas fora dos bancos. Já tá, isso já acontece, acho que tem um longo caminho ainda pela frente. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Ainda Eu vai a tempo? queria, Conseguem me eu, ouvir? pois, queria, opa, Então acho que estão Boa dois a noite. falar mesmo. Boa noite, pode falar, pode falar. Perfeito. Rafael, obrigado pela excelente apresentação. Obrigado. Eu, na verdade, queria aqui solicitar uma partilha de experiência, né? Olhamos aí para os números. Atualmente, o mercado para este produto em específico já está numa fase de consolidação. Eu Uhum. gostaria de perceber como é que foi a experiência da vossa parte lá no início, né? Em que surgiu esse produto para captarem clientes institucionais. Como é que foi essa experiência? De captação com clientes institucionais, Foi- é, é eu acho que a isso. pergunta é o desafio inicial, né? De começar o projeto, não é? É isso, não é? Hum. Zauji, não é? Isso mesmo. A gente, o FDIC, ele não era, como era um produto novo, ele não era, quando, né, ele não era muito buscado por institucionais. Institucionais aqui para a gente é tesouraria de banco, tá? As fundações e outras assets, né? Outros fundos que compram cota, dos nossos FDICs. Então, é, no começo a gente fazia muito captação via plataforma só, né? Direto lá com pessoas físicas. E é, com o tempo, acho que o maior desafio institucional nosso aqui foi de popularizar o produto e mostrar que é um tipo de renda fixa muito boa e muito segura, né? Tivemos alguns casos de fraude no passado e alguns FDICs que foram mal, né? Que inclusive tiveram problemas, né? Grandes que, que fizeram até o cotista sênior, né, não ter boa rentabilidade, ter rentabilidade negativa. Mas são pouquíssimos casos, né? Se a gente pegar, são 4 ou 5 casos dentro de milhares de FDICs que a gente tem no mercado. Então, só que isso marcou alguns investidores institucionais, principalmente alguns bancos que entraram em alguns FDICs que deram problema lá atrás. Então, o maior desafio foi mostrar que, se bem feito, se bem controlado, é um investimento muito bom e estável no longo prazo, né? E também diversificação. Também faz parte dessa estabilidade. Mas o maior desafio foi de mostrar que é um investimento seguro, primeiro para as pessoas físicas, né, via plataformas de investimentos, e depois também, como a gente estrutura FDICs com cota sênior a CDI mais 4, CDI mais 4,5, também a gente começou a ter investidor, o Itaú, a tesouraria do Itaú, por exemplo, ele vem investindo aqui em fundos nossos de uma forma mais relevante nos últimos anos. Algumas outras assets, fundos multimercados, né, que tem cota de FDIC lá numa parte da carteira deles. Então, acho que o desafio nosso foi muito de mostrar, né, via a gente, né, não só via a rentabilidade dos nossos fundos, mas também fazendo um trabalho com assessoria de imprensa, né, divulgando notícias, né, e coisas boas, né, sobre as estruturas dos FDICs. Então, ao longo dos anos, acho que a gente teve um papel bem crucial aí nessa popularização dos FDICs, e hoje está no tamanho que está, com muito investidor institucional, né, além das pessoas físicas. Então, ganhou uma magnitude bem legal já. eu só queria colocar umas três questões muito rápidas antes de eu sair aqui, Rafael. Primeiro, você Sim. falou muito acerca do varejo. Como você sabe, aqui no Brasil, os bancos, elas estão segmentadas, o modelo de negócio em vários segmentos. Não só varejo, nós temos aí, por exemplo, o Itaú. Você tem o Uniclass, tem o Personalité e tem o Private. Isso é no segmento Uhum. PF.
E você falou acerca da Isso. distribuição e só mencionou no segmento varejo. Eu queria que depois você Uhum. explicasse para esses segmentos, tipo um cliente, vamos supor, personalité, eh, a vossa distribuição, como é que funciona? Também estão distribuindo para esse tipo de clientes Não, ou apenas segmento varejo? O segundo não. o Uhum. segundo, para quem não residente, como por exemplo, né, vamos supor, quem não está no Brasil, é um investidor não residente, como é que funciona mais ou menos o processo? Consegue investir no vosso FDIC? Não. E para finalizar, eu vi que você falou sobre o vosso fundo de investimento, que é o Solcore, né? Que Isso. nos últimos 12 meses teve uma taxa de rentabilidade de 16,76%. Legal, muito bom, Uhum. parabéns. A minha questão é, hoje, este vosso FDIC, ela está indexado a que tipo de índice hoje no Brasil? Começar pela última aí, que é mais, acho que é mais rápida. É sempre, os FDICs é sempre, a gente tem alguma coisa em inflação, mas é muito pouco. 99% é CDI+. CDI+, é a taxa, basicamente a taxa básica de juros, né? Que é a taxa interbancária que a gente chama, que é muito próximo dos 15%, está em 14,9% hoje. Então, o indexador é CDI, tá? Para FDIC, CDI mais alguma coisa. Percentual de CDI, já há alguns anos a gente não vê emissão, e tem alguma coisa de IPCA, que também às vezes vem a mercado, mas é um volume bem pequeno. A, a primeira pergunta, qual que foi? Desculpa. A primeira foi sobre segmentação, você falou muito de varejo, mas aqui no Brasil Ah, nós temos sim, aqui a sim. questão outros segmentos, né? Como já É. mencionei, como Não, Uniclass, varejo. No Bradesco, por exemplo, é. no Bradesco tem um Private, né? No Santander você tem um Select. Esse segmento, como é que funciona a vossa distribuição? Sim, a gente tem, né, os nossos fundos, a gente tem alguns fundos que são distribuídos pelo Private do Itaú, por exemplo. E tem alguns outros fundos que estão na plataforma lá do Uniclass. Então, eu sei, por coincidência, eu sou cliente do Itaú na minha conta, então eu também sei mais ou menos a segmentação. Mas para nós, o que importa é a gente sempre teve investidor, né? Para o cara investir em FDIC, ele tinha que ser ou qualificado ou profissional, que são investidores que têm 1 milhão ou mais de investimentos financeiros. Então, assim, clientes de alta renda, que geralmente estão dentro dos privates dos bancos. Daí para baixo, por exemplo, Personalité, Uniclass, os clientes que geralmente têm menos do que isso de investimentos, eles são clientes público geral. E esse tipo de cliente a gente não conseguia atingir até a 175, né, em 2022. Ah, até então era só qualificado, então a gente, pelo contrário, né, eu explorei aqui a novidade do público geral, mas os nossos investidores são 95% são qualificados ou profissionais, tá? Deve ser mais ou menos hoje, eu preciso até atualizar essa conta, mas deve estar por volta de 5% só, que são investidores varejo ou público geral, né? Tem uma segunda pergunta também do meio que eu esqueci, por favor. Assim, A segunda bom, pergunta. seria para, eu creio que também aqui nessa live, nesse encontro, tem muitos ilustres que não estão no Brasil. Bom, estão no Brasil. Ah, Eu me sim. referia sobre investidores Uhum. não residentes. Seria muito bom, creio eu, você dar esse explore para mais ou menos quem está fora do Brasil, como faz para poder investir, né? Se bem que aqui nós temos uma É, regra, mas como é que funciona para você, empresa? não sei profundamente. O que eu sei é que investidor estrangeiro, ele não pode investir em todo tipo de ativo no Brasil. E eu entendo que FDIC como um investimento alternativo, ele não estaria nessa lista de quem não tem CPF, né, no Brasil, que é investidor mesmo de fora. Sei, Miguel, você tem alguma informação sobre isso? Investimento aqui? Não sei se você faz esse tipo de Isso é investimento. que não faço. Eu antes, quando tinha conta no Bradesco, o antigo HSBC, eu Uhum. conseguia, mas depois fechei e deixei de conseguir. Mas é difícil investir no Brasil desde o exterior. É bastante difícil. Não é impossível, mas é difícil. Eu acho que vai ser. Posso, posso dar uma dica para vocês, só forma de ajudar? Que, aliás, também estamos no mercado Uhum. financeiro, pois embora não tendo CPF, eles podem ter representante. Quem é residente não, ou seja, quem é investidor não residente, a lei ela exige que tenha três representantes no Brasil para conseguir fazer investimento.
tá? Essa é uma dica que realmente hoje as instituições financeiras elas exigem, né? De acordo aí mais ou menos a resolução do Banco Central. Então, se não está no Brasil, se tem representante, ele consegue fazer esse tipo de investimento. Quando eu pergunto, de acordo com a sua instituição, é mais para saber qual é o critério que vocês têm referente à questão de investidores não residentes, tá? Por exemplo, eu trabalhei no Itaú e nós tínhamos clientes, pelo menos na minha carteira, que não moravam no Brasil, né? Estavam Hum. espalhados aí em alguma parte do mundo, não só nos Estados Unidos, tivemos também da Europa, enfim, né? E esses clientes tinham, desde que tenham representantes legais, conseguiam fazer investimento normalmente. Para Aqui, finalizar, desculpa, hum. melhor estou embora. Para finalizar mesmo, Rafael, que bom aproveitando aqui. E referente à questão da tabela tributária, como é que vocês fazem hoje? Eu investindo com vocês no FIDIC, qual é a tabela tributária que vocês me cobram do imposto de renda? Aqui, só aquela questão internacional, acho que eu não sei te responder. Realmente a gente não tem nenhuma restrição, a Solis não tem nenhuma restrição contra nenhum tipo de investidor. Então, se tiver alguma restrição, é realmente alguma coisa ligada a esse CPF ou representação e tudo mais. É, qual a de tributação? Tributação, a gente. Nosso principal veículo, que é o Core, né, e tem os Antares. Os Antares são os fundos que estão nas Alô, plataformas Mi, que compram caso. que compram cota de FDIC, esses fundos eles têm o que a gente chama de come cotas, que é 15, você paga 15% sobre o ganho de capital, né, semestralmente, né? E daí, dependendo de quanto tempo você fica no investimento, essa tarifa é majorada, acho que vai até 27, acho que até um ano do investimento é 27,5%, alguma coisa do tipo, tá? Mas o que você paga você mantendo o investimento, né, para sempre, no nosso Antares, né, no nosso Core, você vai pagar semestralmente 15% do ganho de Legal, capital, do lucro, legal, tá? É essa a tributação atual. legal. Então, nesse caso também obedece à tabela regressiva, é isso ou nem por isso? Oi? Não Nesse ouvi. caso, ele obedece à tabela regressiva ou é Isso. isso? Ok. Isso, porque é isso. Basicamente é isso. Rafael, Então, eu tá tenho, bom? eu tenho uma questão. Eu, sou Eu não sei se o eu sou Rafael tem José tempo para Pois mais Pedro. uma questão. Tem? Rafael, pode dizer? tenho, por Então vá, favor. José, Permita-me, pode fazer. permita-me, por favor. Eu sou José Pedro. Eu sou trainee na OASI Investment, que é uma sociedade gestora de fundos de investimento coletivo. E o tema dos fundos de investimento em crédito, em direitos creditórios, acaba por ser um tema de particular importância, porque permite, a nível de gestão, olharmos também na estruturação de fundos dessa natureza. E uh, a nossa visão enquanto OASI Investment é rentabilizar e proteger o património dos nossos clientes e tornarmos-nos especialistas em mercados emergentes e frontier markets. Eu gostaria de saber, e já que está muito alinhada à nossa visão, que é nos tornarmos especialistas em mercados emergentes, como Angola, que tem um mercado de quase 80% informal, eh, como, quais são as estratégias, né? Quais são os recursos que nós podemos lançar à mão para conseguir dinamizar esse mercado de fundos e com um viés mais para os direitos, fundos de investimento em direitos creditórios, atendendo à nossa realidade. Muito obrigado. Pergunta difícil. Não sei se o Rafael. Então, eu não sei de qual país que ele é, eu não vi. É de Angola, é de Angola, é de uma gestora de Angola. Angola. Pelo que Miguel me falou, Angola tem uma estrutura de crédito muito bancarizada ainda também, assim como era aqui, lá atrás. Eu não sei que se é o que fez com que a CVM fizesse essa legislação dos FDICs foi porque já
tinham estruturas grandes no Brasil de crédito, de financeiras, que não eram bancos, que eram factorings, que não eram, elas não são instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Então, já tinha uma estrutura paralela de crédito para principalmente pessoa física e pequena empresa, né? Só que era um mercado muito, né, assim, com pouquíssima transparência, né? Então, assim, acho que o que deve fazer com que vocês consigam ter esse tipo de veículo, né, fomentar esse mercado quem já faz isso, porque os bancos é difícil você conseguir, né, é difícil o banco ter o incentivo de fomentar esse mercado que acaba criando uma concorrência para ele em algum momento, né? Aqui no Brasil tinha um mercado que não era atendido pelos bancos com taxas muito altas, então daí em paralelo, começou-se a ter, né, as factories começaram a ter carteiras de créditos relevantes para, né, para esse tipo de cliente que o banco não queria. E essas factories, né, se organizaram de uma forma que, né, começaram a fazer pedidos na CVM de regulamentação de fundos de crédito, né, que até então não existia. Então, a partir daí se criou um ambiente, né, no qual a CVM se sentiu obrigada a, a trazer, né, esse assunto na mesa e fazer, né, fazer um estudo de mercado e estruturar esse tipo de veículo. Então, acho que é mais esse o caminho mesmo. Obrigado, Rafael. Eu vou então dar Obrigado. encerrada Olá, a sessão. olha, Adriano, então Adriano, olha, Miguel, dá-me só um minutinho. Esperei vá, por Adriano, muito força. tempo, estou a vir agora do trabalho e olha, só consegui tempo agora para falar. Tudo bem. Então, muito bom, muito bom. Olha, Rafael, gostei muito da tua abordagem. Eu estou a falar a partir de Angola. Gostava de ouvir um bocadinho uma relação das FIDICs com as políticas anti-abuso, branqueamento de capital, essa a relação, falou-se aí dos investidores e esses investimentos financeiros estão sempre relacionados à questão do branqueamento de capital e tal. Então queria saber mais ou menos qual é essa relação e como é que o mercado ali lida, quais são as estratégias que usam para combater essas tentativas. Branqueamento do capital você chama de. O que que seria? A gente tem, assim, a gente é obrigado, né, como os administradores, tanto os gestores quanto os administradores, a gente é fiscalizado. E uma parte da fiscalização que a gente chama KYC, né, que é o Know Your Customer. A gente, né, é, na entrada, a gente é obrigado a fazer, né, uma investigação de que se tem algum tipo de risco daquele cliente. Exato, Mas assim, e daí a gente, assim, e a CVM é bem aqui, ela é bem, e a Anbima, que é uma entidade que também faz esse tipo de controle, eles são bem ativos, tá? A gente, cara, todo mês a gente recebe algum tipo de pedido de informação aqui que faz parte de uma investigação, de uma pesquisa deles. Então, uma delas assim, tivemos casos recentes aqui no Brasil de, né, investidores, né, que ligados a crime organizado, né? Então, assim, a gente não vê como esse tipo de coisa passar. Aqui, a gente que faz o controle e é fiscalizado, a gente não tem a menor possibilidade de a gente não fazer uma análise criteriosa, né, dos investidores antes de entrar no fundo, porque, cara, isso é um risco de imagem, né? Tá dentro daquele risco de imagem que eu citei lá na nossa esteira de análise de crédito. É o maior risco nosso, né? Porque a partir do momento que você sai uma notícia que a Solis está financiando, né, tem estruturas de financiamento de crime organizado, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente vai receber é centenas de milhões de reais em resgates, né, das plataformas. Então, a gente toma muito cuidado com isso e faz realmente uma análise de compliance bem criteriosa. Esse termo, branqueamento do dinheiro, ele é alguma coisa daí de vocês eu ele é acho que a o lavagem, que que é eu isso? acho que a lavagem de dinheiro, acho que é sinónimo de Ah, lavagem de lavagem. dinheiro. Lavagem de Aqui no dinheiro. Brasil é sim, Isso, é lavagem. isso, está muito lavagem associado de à dinheiro, lavagem isso mesmo. mesmo.
Ah, ok. Anti-money Então, laundering. Branquear, então lavar, respondi, é parecido. Mas Exato, aqui exato. respondi certo, então. É usamos os dois termo termos aqui. branqueamento capital. Branqueamento capital, é mais ou menos assim. Tivemos casos relevantes de lavagem de dinheiro envolvendo fundos de investimento recentemente no Brasil, mas aqui a gente faz o controle bem certinho. Rafael, muito obrigado. Obrigado também à Obrigado. CMC. Eu acho que foi espetacular. E pelo número de perguntas, acho que todos gostaram. Foi o workshop com mais perguntas de todos. Eu acho que mostra que a audiência gostou bastante. E ficou ali uma sugestão também do Félix, para ver se um dia é possível estrangeiros investirem o que é difícil. Investir no Brasil pelo menos por exemplo, se eu quiser investir em ações brasileiras, eu consigo. Tem ETFs de MSCI Título Brasil, público também. mas é limitado. É limitado. Há poucos, Ah, é difícil investir no Brasil. Portanto, fica ali uma sugestão do Félix. E, Rafael, muito obrigado. E obrigado pelo obrigado a tempo vocês. que dedicou. Obrigado pela oportunidade. Fico disponível aí para eventuais contatos aí por favor, quem quiser mandar outras perguntas, me manda lá eu tô lá no LinkedIn. Se quiserem, por favor, me mandem por lá que eu respondo. Rafael, eu só queria, se puder, vou te puxar, manda o endereço de São Paulo. É que eu sou angolano, tá? Eu trabalho no mercado financeiro É, brasileiro. Como te falei, eu sou o sim, CE e tal, eu trabalho com área de investimento, então posso visitar a vossa instalação. Tá? Manda o endereço direitinho, a gente lá se vê, tá bom? tá bom. Valeu. Um abraço, Obrigado. bom trabalho. Um Vá, Deus, abraço. um abraço, Deus, um Valeu, abraço. valeu. Tchau, tchau.